vamos fazer a nossa oração para mais uma noite, estudo do livro Os Mensageiros, psicografia Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Vamos pedir a proteção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, para que possamos fazer esse pequeno estudo com proteção e com boas inspirações. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, assim seja. Então, dando prosseguimento a esse estudo, capítulo 41, Entre Árvores. Decorridos alguns minutos, atingimos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade noturna. Então, não é só porque eles são desencarnados que não ficam, não tem um cansaço. Isso depende muito do desenvolvimento do espírito, né? Quanto mais espiritualizado, quanto mais livre da matéria, menos cansaço ele vai sentir, até quando atinge um estado de um espírito mais puro, que simplesmente não descansa, né? Não precisa. Aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. Observei grande quantidade de trabalhadores espirituais. Então, o campo onde está concentrado bastante energia mesmo, energia das árvores, energia dos recursos naturais, toda essa energia, né, dos minerais, a espiritualidade aproveita para usar na cura, para usar em diversos outros trabalhos. Na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. Nem a selvageria da Mata Virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. No campo, desse modo, temos o centro ideal, reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviços aos reinos inferiores. Eu falo dos elementais, né, da natureza. Que o espírito ele passa por diversos reinos. Passa pelo reino mineral, vegetal, animal, depois vai para o hominal. E através dessa ascensão, ele chega às encarnações mais assim, superiores, né, no reino hominal. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um burro. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles, aflito. Temo haja fraturado o crânio. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe explicou que o carroceiro recebera uma patada do burro. Então, lembrando que esses relatos aconteceram no final da década de 40, já indo para a década de 50. Então, era muito comum o transporte de carga pela tração animal. Até bem pouco tempo atrás ainda tinha bastante aqui. A gente via bastante, agora a gente não vê tanto.
via o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho interpelando. Sério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho está sob sua responsabilidade direta. Fiz o possível por salvar esse homem. Meus esforços foram profícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que auxiliam a ganhar o pão. Então ele maltratava o animalzinho que ajudava ele a ganhar o pão. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje tanto perturbou o pobre burro que o ajuda, tanto o castigou que mais animalizado. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. O mal segue o mal. Capítulo 42. Evangelho no ambiente rural. Quando tudo resolvido, o orientador pediu: Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós outros algumas das lições evangélicas ainda hoje? Com grande surpresa vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldade em identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente como quem sabia onde estava a lição do momento. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovinos acercara-se de nós, atraídos por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas sem um pio. Aniceto proferiu o evangelho. Então aqui a gente lembra das histórias do Chico, quando fazia o evangelho debaixo do abacateiro lá em Uberaba. E realmente é muito bom quando mantemos contato assim, com a espiritualidade, com o espiritual, com as coisas espirituais, em meio à natureza, porque a gente sente ali uma energia muito boa. Estamos nessa natureza de Deus e ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Agora, capítulo 43, antes da reunião. Chegamos em regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas, e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observamos com estranheza determinadas operações, fiz algumas. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos em favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnem almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. Então, o semelhante atrai semelhante. Quando fazemos um trabalho com seriedade, com respeito, com amor, buscando sempre ajudar, buscando sempre o bem, vamos atrair todos aqueles espíritos, todos aqueles seres que estão nessa mesma faixa de frequência, querem o bem. Quando queremos assim fazer um show, mostrar algo que realmente não somos, ou trabalhos que para apenas se mostrar ou para enganar as pessoas, ali vão estar espíritos enganadores, com certeza. Eles gostam desse tipo de coisa. Ou coisas envolvidas assim por
matéria, pessoas que vão atrás de ver a sorte, vamos assim dizer, mas como se a reunião fosse um lugar de falar a respeito de que vai casar com quem, vou arrumar um trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A espiritualidade, ela trata da parte moral da pessoa e também da parte, vamos assim dizer, energética, positiva. Se eu tiver uma vida espiritual positiva, ela vai atrair coisas boas para ela fatalmente. Né? Semelhante atrai semelhante. Mas mesmo que a pessoa seja uma pessoa boa, coração bom, seja um espírito bom e passe por provações, também ali ela pode encontrar forças para poder superar, para poder suportar a cruz, né, que cada um carrega, e sempre procurar o que é melhor. Porque Deus não está aqui para nos punir, Deus está para nos abençoar. Quem atrai essa punição somos nós mesmos. Não é Ele que está nos punindo, somos nós que vilipendiamos as leis. Essas leis são justas, são leis que dizem que o que nós plantamos, nós colhemos. Não é Deus que está colocando espinhos no nosso caminho. Esses espinhos são aquilo que nós mesmos semeamos. Aquele que semeia a flor vai colher flor. Semeia o espinho vai colher espinho. Mas a espiritualidade nunca abandona ninguém. Sempre está ali para dar força, para ajudar, para inspirar, para mostrar o caminho. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontra a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. É aquela história, o semelhante atrai semelhante. As energias positivas do bem, da luz, sempre vão atrair mais luz. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Esses amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Então, nós vemos ali nesse templo familiar, significa que era um trabalho familiar, era um trabalho de evangelho, vamos dizer, um estudo de evangelho no lar, era um local onde a espiritualidade utiliza para atendimento. Então, é um local onde há muito estudo, há muita prática, não só o estudo, mas a prática também, porque é isso que torna possível que esses lares, né, esses templos familiares, tornem-se limpos, saneados, livres de vibrações negativas. É onde eles podem trabalhar como se fosse um hospital, uma sala de cirurgia, onde foi feita a asepsia, onde é limpo, né, de bactérias, de qualquer outra coisa que pode fazer mal. Então, ali tudo é preparado e tudo é utilizado. Eles utilizam o ambiente para isso. Então, por isso que é necessário que as nossas mentes estejam sempre voltadas para a luz, para as coisas do bem, que nós possamos também agirmos mediante isso. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem que tudo redundaria em aumento de perturbações. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito lhes modificaria as atitudes na vida normal. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estrupiados.
Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Muitos não concordam ainda com a realidade da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade, cultivando moléstias. Demoram-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. Quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-lhes ao império, prestar toda assistência ao corpo físico que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Que o corpo é o vaso sagrado, mas quem comanda esse vaso sagrado é o espírito. O vaso sagrado é o invólucro. Então, o que acontece com esse vaso é mediante o que o espírito usa como mentalmente. Se a mente dele for ligada a coisas mais elevadas, esse vaso vai refletir a mesma coisa. Se a mente dele for ligada com coisas negativas, com trevas, o vaso vai mostrar a mesma coisa, né? Que a enfermidade está no espírito e aparece no corpo, mas quem tem que curar da enfermidade é o espírito. Por isso não adianta nada você curar o corpo, né? Limpar o vaso, passar um limpador ali, deixar bonitinho, e o que está dentro ali do vaso não está assim limpo. Então a impureza continua ali. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Então, remediar a saúde e viciar a mente. Então a mente é que faz a doença existir e persistir. Capítulo 44, assistência. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto: mãos à obra, distribuamos alguns passos de reconforto. Mas objetei: estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Por que não? Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nessa casa poderão atender às responsabilidades diferentes e também imperiosas. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, entendendo que não deveria socorrer, utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse, procurando captar-lhe a confiança. Vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu a interpelada. Nada vejo, nada vejo. Ah, o tracoma. Infeliz que sou. Me falam em morte e em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondi, encorajado. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Vejo, vejo, exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus, quem era eu para curar alguém? Mas a alegria dessa entidade liberta das trevas afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. O pranto inundou-me as faces. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasião como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Então, nós funcionamos como se fôssemos um cano, um intermediário, que projetamos a nossa força, a nossa energia, né, nossos sentimentos, e canalizamos essa energia que vem do alto, e através da vontade divina, essas curas acontecem. Então não acharmos que somos o bambambam da história. Na verdade, sem a vontade de Deus e sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos fazer nada, porque tudo depende daquilo que ele
que ele determina, né? Que Deus sabe o que é melhor para todos. Então não adianta a gente querer curar alguém, sendo que a própria pessoa não quer se curar. A própria pessoa está ligada ainda às trevas e acaba se acostumando com ela e não quer ir para a luz. Então a pessoa tem que querer se curar, realmente haver essa mudança dentro dela, e Deus sabe, né? O Criador sabe o que tem no interior de cada um de nós, então ele sabe quando é sincero. Então quando existe essa sinceridade, pode haver essa cura mais profunda, essa libertação, essa ajuda. E não adianta a gente querer fazer o bem, nós não temos todo o histórico daquela pessoa, daquele ser, daquele espírito. Então, a ajuda vai até um certo ponto, né? E a partir daquele ponto ali, esse certo ponto aí entra a vontade de Deus, né? Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece elevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Acerquei-me do enfermo próximo. Trata-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Senti sua melhora. Assistência, capítulo 44. Em seguida, atendi a 2 tuberculosos, mas não manifestaram alívio. Aniceto, as atividades de assistência se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Capítulo 45, mente enferma. Aqui não comparecem apenas os desencarnados e enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Aniceto nos convidou a observar um amigo rodeado de sombras que conversava com o colaborador de Isabel. Ouçam e depois o ajudem. Ele dizia: há muito frequentes as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Concordo, Dr. Fidelis, introduzir um interlocutor em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem, de preferência, ao coração humano. Aniceto nos tocou de leve e falou: reparem como esse homem traz a mente enfermiça, tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Vicente perguntou: afinal de contas, o que deseja esse homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensa dificuldade para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio. Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início das preleções evangélicas do Sr. Bentes. Reuniam-se ali, para os olhos humanos, 35 individualidades terrestres. No entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 2 centenas, porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados.
46 já, aprendendo sempre. Para elas, organizou-se uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, vistos chegarem quase obrigatoriamente acompanhados os que buscavam socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviços nas vias públicas. Reparei que na mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientações, assistências e passe. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes, secundando-lhes o esforço humanitário. 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Então ali havia médicos, desencarnados, que estavam prestando assistência tanto aos desencarnados, mas também para os encarnados ali. E muita gente que se apresentava buscando ajuda, vinha também acompanhado. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato, mas recebem elas tudo quanto pedem, recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolerar a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou. Possivelmente vocês objetarão que todas as perguntas exigem respostas. E todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer aqui muitas vezes ao silêncio, como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros, como ensinar a paciência aos que aconselham aos seus semelhantes, e como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia. Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para o cego e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência. Vicente. Nesse caso, como corresponder aos pedidos de orientação, alguns raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de que se referirem aos interesses eternos do espírito. Quando isso não seja possível, entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar, irmãos encarnados, certas obrigações que eles não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmo. Então, a espiritualidade ajuda, mas aquelas pessoas que já têm o conhecimento, já sabem de tudo isso, seria aquela história de ensinar o Pai Nosso para o vigário, né? Então, eles já sabem de tudo isso. Já conhecem as leis, já conhecem o Evangelho de trás para frente, né? Tem todo conhecimento, tem bastante conhecimento, mas muitos não querem seguir o que está ali. Então, é algo que devemos refletir bastante, que não é só o conhecimento, mas a prática desse conhecimento. Porque existe muito espírito trevoso que conhece o Evangelho de trás para diante, conhece todas essas leis, conhece tudo aquilo que Jesus nos passou, conhece tudo, sabe tudo o que tem que ser feito. Porém, ele não quer fazer. Ele não se sente bem fazendo. Ele se sente bem fazendo
outras coisas. Então, aquele que acha que só ter o conhecimento, eu fiquei, já faz 30 anos, 40 anos que estou aqui no centro estudando, ou um tempo religioso que eu estou estudando, isso aí não é bom o estudo, mas é melhor se você praticar, se conseguir colocar em prática tudo isso. De verdade, não apenas quando estão olhando. Como fala que a fé sem a obra é morta, a obra sem a fé é morta também. Então não adianta você estudar e não praticar, porque se você estudar e não praticar, você está anulando o estudo que você está aprendendo. Se você só praticar sem saber o que está praticando, às vezes você está prejudicando alguém, porque você não tem o conhecimento. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações de dificuldade terrestre, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnados na Terra. Então, nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar, a interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, era recebida com respeito geral no círculo das entidades encarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento, a expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Então ali a gente nota que cada pessoa ali estava pensando em tudo menos o que estava acontecendo ali na preleção. A pessoa ali com a maior das boa vontade, passando conhecimento, né, usando toda o poder da oratória dele ali, mas as pessoas com a mente distante, longe dali. Então estava apenas o corpo ali, a mente, o espírito está afastado. Então, alguns apenas prestavam atenção realmente no que estava acontecendo ali. Por isso que nós sempre tocamos nessa parte da mente. A nossa mente tem que estar ligada naquilo ali. Então não adianta você ter uma mente voltada para algo que não, naquele momento não vai te trazer nenhum tipo de bem, e você negligenciar o momento ali que está havendo essa semeadura de conhecimento. Então você não vai reter. Você é como se fosse um zumbi que estivesse ali, apenas pensando em outras coisas, divagando. De quando em quando surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham inquietos em demasia, normalmente os mais novos em conhecimento doutrinário exibiam enorme responsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Ora, seus amigos encarnados não tomam a sério responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos e práticas espiritistas, que porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Boa concentração exige vida reta, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos vigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Então, o pensamento das pessoas ali, voltado para diversas coisas, criou uma psicosfera que estava atrapalhando o palestrante.
Então, por mais que ele quisesse também se concentrar para passar o conhecimento, toda essa atmosfera ruim estava atrapalhando. Fim da interpretação, um pouco antes de se entregar, Dona Isabel, ao trabalho receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: poderei me comunicar diretamente com minha filha, presente em reunião? O interpelado falou com o instrutor da reunião, que se colocara entre o médium e o doutrinador. Veio trazer a resposta. Anselmo não julga viável o seu pedido, considerou que sua filhinha ainda não está em condição de receber essa bênção, no estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prendesse a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em nossa carreira espiritual. A interpelada aceita. Meu caro, estimaria sua providência junto dos recentistas para que forneça novas indicações ao amado. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo. Nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos no nosso plano, por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Lidando com material muito sagrado, não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Então vamos terminar por aqui, vamos ver o vídeo, porque aqui nós percebemos que é a mente voltada para as coisas, tanto boas como trevosas, ela influencia não só a nós, como a tudo ao nosso redor. Então, às vezes, muitas pessoas estão com a mente querendo se ligar à luz, tá, algumas ali que não querem, estão ligadas a outras coisas, acabam atrapalhando também. Porque nós ainda estamos aprendendo a trabalhar com essas energias, nós ainda estamos no jardim da infância. Aquele que mais se acha poderoso nesse assunto, ele tão somente está no jardim da infância ainda, na cartilha ainda aprendendo, porque existe muita coisa. Então vamos ver um vídeo agora que tem muito a ver com a mente do nosso irmão Divaldo Franco. Mas nos anos 50, a parapsicologia descobriu que a nossa mente pode interferir na conduta das criaturas. E surgiu uma nova ciência, a psicobiofísica. No Brasil, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade tornou-se um ícone. Ele conseguiu um laboratório de pesquisas de reencarnação, considerado o segundo melhor do mundo. O primeiro da Universidade da Virgínia, onde o Dr. Ian Stevenson fez pesquisas e escreveu um livro 20 casos que sugerem a reencarnação. Na atualidade, o Dr. Tucker, substituto de Ian Stevenson, tem aproximadamente 2.000 casos de crianças que lembram que viveram antes, em catalogação e experiência. Então, a psicobiofísica conseguiu demonstrar que nós podemos interferir uns no destino dos outros. Qual é o baiano que não conhece o caso do olhado? Eu conheço pessoas que têm o olho de secar pimenteira. Olha, e a pimenteira desencarna. Mas não é o olho, é a mente. Os olhos são como graus, ampliam a volúpia da mente, a vontade. É o ego. A pessoa vê aquele jarro lindo assim, meu Deus, que lindo, mas que pena que não é meu. Aí dispara o raio que mata, daí a pouco a flor murcha. Eu tinha uma coleção de violeta dos Alpes. Eu fui apaixonado por essa coleção. Então eu trazia do Paraná, principalmente de Ponta Grossa, violetas dobradas das viagens, e tinha aquilo arrumado, era um hobby. E então uma amiga minha suíça, que morava no Rio de Janeiro, retornando uma vez de Mont Blanc, ela me trouxe o quê? Edelweiss. E eu me apaixonei pelo Edelweiss.
e consegui tê-lo aqui em Salvador. Criei todo um campo com blocos de gelo, botava gelo. E o Edelweiss é uma planta muito delicada. Quanto mais gelo, rompe o gelo. Frágil. Aquela haste que faz lembrar uma sempre viva quando ainda está na haste. E então eu colocava gelo, adubo químico, dava passe. Já que tem toma, ele passe. E eu tinha uma amiga que também colecionava Violeta dos Alpes. E a felicidade de quem faz uma coleção é provocar inveja no outro. E um dia eu convidei minha amiga, que era assim, muito presunçosa, que tinha a melhor coleção do mundo, etc. De mal das suas, essas violetinhas. Agora eu tinha o Edelweiss, ele ela vai ver. Isso porque eu não sou vingativo. E disse, olha, vem tomar um cafezinho aqui na mansão às 5 horas e ver a minha coleção. Ela veio. Então nós fomos ao jardinzinho de inverno, muito modesto. E ela, essa eu tenho, essa eu tenho. E lá estava, eu olhei a minha linda garota, meu Edelweiss. Quando ela viu o Edelweiss, uau, o que é isso? É o Edelweiss. Eu sou a única pessoa nos trópicos que tem o exemplar de Valdo, que eu digo, é uma plantinha que está nos Alpes suíços, nos Alpes alemães, nos Alpes italianos. É uma plantinha do gelo. Mas que coisa! Que coisa! Aí fomos tomar café. E eu numa vitória, né? E ela assim tão humilhada, e eu bem contente com a humilhação dela. Meus amigos, terminamos o café, eu fui levá-la à porta, lá o portão da mansão. Na hora que nos despedimos, ela disse, Divaldo, eu posso dar um conselho? Pode, claro. Vá dar uma olhadinha na sua planta. Eu disse, mas por quê? Aí ela ficou triste, porque tudo que eu olho, eu mato. Muito bem. Mas eu não acreditava em superstição, imagina se eu acreditar. Mas, por via das dúvidas, eu fui só olhar. Quando eu olhei, a plantinha estava derreada no vaso. Derreada. Eu disse, não faça isto comigo, tome de passe, tome pressa, e gelo nela. No dia seguinte, tive a impressão que um raio de alta potência queimou-a, ficou seca, com todo o gelo, com toda a água, com todo o adubo químico. Eu fiquei impressionado. Então eu convidei a minha amiga, falei por telefone, olá, ela, já sei. O Edelweiss morreu. Não, quer dizer, secou. Quero conversar com você. Aí ela veio e disse, é uma coisa terrível. Pássaros na gaiola. Se olha um canário, meu Deus, ele entristece e morre. Criança, a criança boceja, tem febre. É impressionante. Eu vou até botar agora óculos pretos, mas não são os olhos. É a mente. É uma mente mal orientada. A força é neutra. O encaminhamento é que do nosso comportamento. No inconsciente você deseja ter. Não é uma inveja, é uma ambição. Ele sai de fato. Eu lamento eu não ter. Mas lembre, nós nunca teremos tudo que é belo. Você imagine, passa uma linda orquídea numa árvore, nós nunca vamos tê-la. Mas a beleza ali está. Em a natureza, Deus colocou tanta beleza que os nossos olhos jamais alcançarão. Conversei muito com ela, digo, vamos fazer uma técnica de bom direcionamento do seu pensamento. Eu vou lhe ensinar a canalizar a energia. Vou lhe ensinar a aplicar passes para você atender a pessoas doentes. Ela foi à mansão várias vezes, eu ensinei as técnicas mais simples. O importante é a mente, não é o rebolado, não. Pode fazer para lá, para cá, toca castanhola. Se a mente não estiver boa, se não tiver o que transmitir, não adianta. Jesus disse, centurião, vai, o teu servo está curado. A mulher pegou na fímbria, no tecido. Pedro, quem me tocou? Eu adoro este momento. Pedro era bem parecido conosco. Pedro assim, como é que eu vou saber? Numa confusão danada desta, se eu pergunto quem me tocou. É, porque a gente adora, né? Que Pedro, ai Senhor, nada, ele estava acabado. Jesus disse, Simão, alguém me tocou,
Porque eu senti de mim sair uma virtude, desprender-se uma virtude. Então a mulher diz, fui eu, Senhor. Era a mulher do fluxo sanguíneo, que era considerada uma imunda. Ela viajou, mas Jesus, que fé tem essa mulher. Agora, como nós não temos essa energia, então a gente dá uma rebolada para cá, deu positivo, negativo, não sei o quê, impressiona um pouco o doente, e tem uns que impressionam mais, porque toca o castanhão. Queimando as energias, queimando com o que eu não sei. É uma coisa tão simples. A gente se aproxima de alguém que está enfermo e envolve ternura. Então, do chakra cardíaco solar, vai aquela onda. E com a mente, a gente distende as mãos. Movimentos rítmicos, como se estivéssemos tirando uma teia de aranha. Suavemente. Aquela energia morbífera. Vamos tirando. Limpando a aura, a psicosfera. Depois a gente para e agora transmite. Porque as extremidades são verdadeiros fulcros de energia. Então caem como verdadeiros chuveiros, de qualquer forma, positiva, negativa, luminosa, densa. Então a gente suavemente, no máximo, tratando-se de alguém que temos intimidade, a gente pode aproximar, tocar, não se deve, mas a gente pode tocar. Se a pessoa está com muitas dores nas têmporas, se a pessoa está com um grave problema na laringe, na faringe, no tórax, evitar o homem tocar na mulher, por motivos óbvios, e vice-versa. Porque não será este. Há um toque curador, há um sopro curador, mas já são outros departamentos. E ela aprendeu e tornou-se especialista em úlceras varicosas e câncer. Então, toda vez que eu tinha um problema, que alguém aparecia, telefonava, ela vinha ao centro, porque já era uma pessoa de mais idade, aplicava a bioenergia. E nunca mais os seus olhos prejudicaram a nada, porque ela olhava com ternura, o vigor que transmitia dava vitalidade. Portanto, a força é neutra. O amor, ou o ego, é que canaliza energias positivas ou negativas. Então, depois dessa verdadeira aula do nosso irmão Divaldo, fazer a nossa prece e depois uns recadinhos. Então, vamos agradecer ao nosso bom Deus por todo esse conhecimento que nós temos acesso, sabendo da espiritualidade, do plano espiritual, que nós estamos nos preparando para um dia também sermos servidores, sermos servos. Então, tudo que nós vivenciamos é um aprendizado, é um treinamento para que um dia possamos nos tornar aptos também a esse trabalho incessante. Então, vamos pedir que Deus abençoe a todos que nos acompanharam até agora, abençoe cada um e sempre semeando no coração das pessoas a busca pelo conhecimento e pelo aprimoramento. Obrigado. Que assim seja. Uns recadinhos. Pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube, Evangelho dos Amigos, né? Só procurar lá no YouTube, se inscrever e acionar o sininho. Mais algum recado, Sandra? Então, lá no nossa canal no YouTube, né? Evangelho dos Amigos. Curtir a nossa fanpage, a fanpage dos servos também. E lá no canal do YouTube, se inscrever, né? Que nos ajuda. E tocar lá o sininho lá, né? Também nos ajuda. Sim. Obrigado a todos. Um bom final de semana para todos. Obrigado.